Aqui é um lugar bom de se viver, aqui é o lugar onde a gente quer viver, onde a gente quer criar os filhos da gente. Quando a gente chegou aqui, né, era uma área que era acometida pela questão da agropecuária, né? Era a criação de gado. A gente fez todo um reflorestamento aqui, onde vocês estão vendo aqui hoje, era só capim, né? Hoje está toda reflorestada com fruteiras e outras plantas nativas, né? Uma área muito produtiva, muito fértil. Todo ano os agricultores, a gente plantava o nosso legume, o nosso arroz, o feijão, a nossa macaxeira para poder produzir a farinha, antes da vinda da monocultura da soja, né? Dos grandes empreendimentos. Quando a gente plantava nossas plantações, antigamente, a gente tinha toda a segurança alimentar, né? De pegar uma fruta no pé e comer. Hoje a gente vê que quando a gente planta uma acerola, até mesmo quando estão produzindo as acerolas, a gente vê que o pé, as folhas estão murchas. Se a gente percebe, o caju tem a castanha, mas não tem a fruta, porque não consegue mais se desenvolver a fruta. Então a gente fica se perguntando. Então não pode ser outra coisa a não ser essa questão do agrotóxico, que é a questão do barrufamento aéreo. Então a gente relaciona, né, isso. O que a gente não tem mais é a segurança de ir no quintal, pegar uma fruta para a gente poder se alimentar. Não tem como a gente pegar uma fruta, fazer um suco e tomar. A gente sabe que está contaminada. Aqui é o meio de transporte da gente. Mas quero falar que sobre o agrotóxico. Toda vez que o pessoal da Suzano utiliza o avião para pulverizar, aí as nossas hortas se acabam. Ele vai plantando, ele vai nascendo, aí com pouco vai embolando, termina queimando tudo, não dá nada. Até a cebolinha, né? A cebolinha é prejudicada assim, ó. É que eles já limparam. Até a cebolinha queima. Quando o assentamento Califórnia surge, foi paralelo ao surgimento da plantação de eucaliptos na região. Porque primeiro vem o desmatamento, depois vem o plantio de capim para a criação de gado e depois vem a colocação de eucalipto como uma proposta de reflorestamento. Só que é um tipo de reflorestamento que só tem uma espécie, acaba sendo um monocultivo. E a Vale acabou utilizando o plantio de eucalipto que já estava em voga para a produção de carvão e abastecimento das siderúrgicas da cidade de Açailândia, que são 5, fazendo aqui do lado do assentamento Califórnia, a pouco mais de 2 quilômetros, uma grande carvoaria industrial. Na época a gente chegou a pesquisar, deu 75 fornos gigantescos e a fumaça vinha toda para cá. E aí pegava eucalipto dessa região e de outras regiões para ser queimado aqui. São inúmeros os impactos sofridos pelas siderúrgicas na comunidade de Piquiá de Baixo. Dentre eles são os impactos causados diretamente pelas siderurgias, que é a poluição do ar, a poluição do solo, a poluição da água. Do ar nós sabemos que tem essa questão em relação a doenças respiratórias. O meu pai, ele tirava a nossa sobrevivência da agricultura, assim como muitos lá em Piquiá de Baixo, que infelizmente hoje em dia não tem como, porque o solo ele está totalmente inapropriado para plantio. E um problema maior que é a poluição que o trem traz para a gente, porque o minério não é coberto. E quando passa 2 trens, aquela questão, o minério, a poeira do minério vem muito forte, com isso tem nos prejudicado muito. A questão da doença mesmo, câncer de pele, a questão de respiração. Isso a gente tem um problema muito grande, aumentou muito. Esse trem que passa com minério, ele tem normalmente 330 vagões, quando vai carregado, subindo em direção norte, e quando volta descarregado, a maioria das vezes eles se emendam 2, então volta com 660 vagões. Então são vários minutos passando, né, atrapalhando
a vida das comunidades. Aqui na ponte, eles, como têm necessidade de preservar mais essa ponte, que não tenha muita vibração, os trilhos são melhor colocados, são mais retinhos, né? Então a trepidação é menor. Nas comunidades já a vibração é muito grande, então chega a rachar caças, a desmoronar poços. Tem uma comunidade onde tem uma pessoa que estava cavando um poço cacimbão, um poço cavado manualmente, e o trem passou, desmoronou o poço e a pessoa ficou enterrada lá. E era tão profundo que até hoje está lá, nunca conseguiram nem retirar o corpo da pessoa. Sobre esse trabalho da vigilância, né? Eu acho isso importante, até porque tem que ter, né? Porque a gente precisa de produzir, mas, em primeiro lugar, tá a nossa saúde. Nós temos que estar vivos para poder comer o que a gente produz. Eu acho que essa vigilância ela pode acontecer porque nesse período de governo que teve aí, em que anestesiou e perseguiu movimentos sociais, a gente percebe que houve uma parada, uma paralisia. E teve a pandemia, que foi também uma questão da doença. Mas com essa retomada a gente pode ter esperança de reorganização dos movimentos no sentido de estar buscando seus direitos. Aquele posto de saúde que a gente estava reunido ali teve um processo histórico de conquista daquele posto de saúde. Assim como no assentamento Califórnia, quando a gente ocupa uma terra, a gente cria os coletivos. Aí tinha o coletivo de saúde, coletivo de seguro, de educação, coletivo de infraestrutura, que é o que vão buscar melhorias para o acampamento. O coletivo de saúde foi que se tornou o posto de saúde hoje. E agora a gente quer muito viver aqui, porque é muito bom viver em uma área de assentamento, onde a gente vê que a floresta está viva, né? Então a gente que tem desse cuidado disso, são os agricultores, são os ativistas, são as pessoas que têm amor pela terra, que têm esse cuidado. Então aqui no assentamento Francisco Romão, como outras comunidades tradicionais, a gente tem esse papel fundamental de se articular, não é? Aqui a gente está na Casa das Mulheres Semente da Terra, que a gente conseguiu através da luta. Então talvez isso possa surgir, essa esperança de fortalecimento do movimento popular de luta pela saúde. Um momento muito importante para nós, da comunidade, dos territórios, é estar discutindo os impactos o impacto em nosso território. Discutindo a questão do impacto do agrotóxico, do agronegócio e também discutindo o fortalecimento das nossas comunidades enquanto pessoa, enquanto cidadão e discutindo a vida, que é mais importante para a gente, a vida, o meio ambiente e a nossa permanência dentro do nosso território, dentro das nossas comunidades.